Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a este último... Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao último Cibercafé de Aprendizagens que organizamos com a Delegação para a América Latina. Como vocês sabem, hoje estamos organizando o Ciber de fechamento da rede temática de esportes como ferramenta de inclusão social. A maioria de vocês já sabem, já conhecem, mas para quem está aqui pela primeira vez, na delegação temos 3 redes temáticas que funcionaram desde 2019 a 2021. Essas 3 redes temáticas foram Educação e Consciência Ambiental, Educação e Cidadania Digital e essa aqui em que nos encontramos hoje, que é Esporte como Ferramenta de Inclusão Social. As redes temáticas funcionam durante 2 anos, essas tiveram um ciclo, 2019 a 2021, e proximamente, ano que vem, vamos conformar novas redes para trabalharmos durante 2022, 2024. As temáticas vão surgir das cidades que conformamos a rede de cidades educadoras da Delegação para a América Latina, levando em consideração os interesses que vocês tenham sobre temáticas que queiram trabalhar. No contexto dessa rede de esportes, e como vocês já sabem, o que nós tivemos que viver com a pandemia, os encontros e trocas de experiências e reflexões, fizemos através dos cibercafés virtuais. Durante 2020, organizamos 2. O primeiro Ciber, onde trabalhamos com os desafios e as oportunidades e experiências educadoras que estavam apresentadas sobre recreação e esporte no contexto da pandemia. Depois organizamos um segundo Cibercafé, onde foram apresentadas diferentes apresentações, trabalhos sobre esporte e recreação e ações educadoras para voltar depois da pandemia, do isolamento, e o último que foi este ano, o terceiro, que foi na metade do ano, foi sobre esporte e equidade de gênero, e tivemos a exposição de Mônica Santos. Neste último Ciber de fechamento, como vocês viram, vamos estar acompanhados, além das 2 cidades, Morelia e General Cabrera, vamos ter Ernesto Benito, ele é professor de esportes, é especialista em recreação comunitária, ele é professor do Instituto de Educação Física de Santa Fé e foi diretor provincial de esportes comunitário e recreação também da província de Santa Fé entre 2007 e 2019. O que vai fazer é desenvolver que políticas públicas são vinculadas com o esporte como ferramenta de inclusão social. E as 2 cidades coordenadoras, temos a presença de Francisco Zambrano, da cidade de Morelia. Francisco foi, entre 2018 e 2021, diretor do Instituto Municipal de Cultura Física de Esporte e atualmente vai assumir o novo cargo como delegado administrativo na Comissão Estatal de Cultura Física e Esporte do Estado de Michoacán. Também está presente Júlio Rivoira, ele é professor de escolas municipal de vôlei em General Cabrera, nessa cidade, e é professor de Newton, que é vôlei adaptado para idosos, e também temos outra representante de General Cabrera. Antes de começarmos com Ernesto, eu quero lembrar vocês que tem interpretação simultânea português-espanhol, espanhol-português, e que através do chat, do bate-papo, podem deixar perguntas, sugestões, reflexões que queiram fazer para os coordenadores, para cidades ou qualquer outra questão que queiram. Agradecemos a todos vocês que estejam aqui no Cibercafé e passo a palavra para Ernesto. Bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. Para mim é um prazer
estar aqui com vocês nesse fechamento. É uma responsabilidade muito grande fazer um fechamento de 3 experiências, de 3 diálogos que tivemos com antecedência entre o ano passado e este ano. Porque eu não estou, como a maioria de vocês, em lugares de gestão pública, de política pública em nível local. Eu estive durante muitos anos no nível provincial. Então, para mim, esse chamado, né, esse convite me surpreendeu e eu agradeço muito, porque eu acho que é uma oportunidade muito grande para mim. Quem não gostaria de estar reunindo, falando com pessoas, com professores, professoras e diferentes pessoas que estão em gestão, que trabalham em gestão pública da América Latina. Para mim, a oportunidade é muito, muito boa para mim, para nós. Eu fiquei surpreso porque não estou agora trabalhando em gestão pública, mas eu também penso que é uma possibilidade que deu a pandemia de entrar nessas organizações que são muito produtivas. Ficamos cansados, mas são muito produtivas e são oportunidades importantes para todos nós. Essa introdução era um pouco porque quando eu ouvia os 3 cibercafé anteriores, veio na minha cabeça uma questão que quando nós estamos na gestão pública, em qualquer tipo de gestão, pública, municipal, provincial, seja qual for, o que acontece no dia a dia, pode ser numa escola, num lugar público, essa ideia de que vem alguém dizer algumas questões ou tirar conclusões e nós pensamos, de longe parece simples, parece fácil. Essa é a ideia que nós sempre temos. Alguém vem falar e eu penso, desde longe parece tudo muito mais fácil. E é verdade, porque quem vê desde outra perspectiva não vê o cotidiano da gestão, de lutar com os trâmites administrativos, com a burocracia, com o fechamento dos exercícios financeiros, com todas. Bem, tinha alguém com áudio ligado. Na cotidianidade, eu não tenho que falar sobre isso, porque todos vocês sabem do difícil que é essa questão. E quando alguém vem de fora falar sobre isso, é difícil. Como nós falamos aqui, quando nós estamos com os pés na lama, sabemos que há muitos fatores que influem nessa questão. Então, o meu lugar, depois de ter ouvido muitas vezes essa questão das pessoas que vêm de fora, e trazer todas essas experiências de cidades da América Latina para a minha experiência numa província, a minha ideia é que possamos, de alguma maneira, trazer alguns pontos e reflexões e ver como foram essas experiências e, de nenhuma forma, fazer prejuízos. Cada comunidade trabalha de uma maneira diferente, segundo a realidade, segundo as condições e fatores. A partir do que foi comentado nos cibercafé anteriores, eu posso ter 2 linhas de análise. Uma dos eixos de análise é a diversidade de experiências que temos na América Latina inteira, porque é um continente de cidades, com cidades, e essa é uma diversidade muito grande de experiências que acontecem ao longo da América Latina. Essa diversidade mostra muitas experiências diferentes e a diversidade identifica-se pelo tamanho das cidades. Tivemos colegas da Cidade do México, companheiros, tem 7 milhões de habitantes, que é muito, muito, muito maior do que muitos dos países, e também participaram cidades de 15 mil habitantes. Também participaram cidades nas quais tem um território muito grande, como pode ser qualquer país, mas há cidades que estão concentradas. A diversidade também é demográfica, a diversidade de desenvolvimento das políticas públicas. Alguns companheiros
se desenvolvem em cidades maiores, com infraestruturas maiores, a diversidade das estruturas do esporte. As estruturas, por exemplo, alguns que têm secretarias e ministérios, direções, a quantidade de professores e profissionais que trabalham, também diversidade nas articulações dentro do mesmo estado, também temos diversidade cultural, obviamente, das experiências que foram contadas ao longo da América Latina, com diferentes realidades, experiências e culturas e patrimônio. Também temos diversidade geográfica, desde da América do Sul até o México, quase os Estados Unidos. Há diversidade também na escala das políticas públicas. Isso determina muito. Políticas públicas estão dirigidas a milhões de habitantes e políticas públicas que estão dirigidas e focadas em menor quantidade de habitantes ou a uma pessoa determinada. Diversidade sobre esportes, diversidade sobre diferentes esportes aos tradicionais. Os tradicionais é futebol, por exemplo. Tem manifestações que têm a ver com artes urbanas e cultura, com dança, diferentes realidades as quais também são considerados esportes e instrumentos que também foram incorporados às políticas públicas e são incorporados à cultura da América Latina. São impressionantes as coisas que contaram e a diversidade do que nós entendemos como esportes. Há diversidades, não podemos pensar somente nos esportes tradicionais, mas ver essa diversidade e o que nós entendemos por esporte. Temos uma ideia de que as pessoas dizem, saio para caminhar 2 vezes por semana. E do ponto de vista que considerávamos antigamente, não é um esporte, mas devemos considerar como esporte. A diretoria de esportes dentro dos municípios, com o que entendemos esporte, entendemos como lazer e recreação, a educação para o tempo livre, as atividades esportivas ou atividades físicas que estão vinculadas com a saúde. Isso marca uma grande diversidade em todo o continente e todas as experiências também que podemos ver. E em outro ponto da análise, eu tomaria os pontos que temos em comum, os pontos que nós podemos identificar através desses nossos encontros, como, por exemplo, a certeza, e sem lugar a dúvidas, de que o esporte é um direito. E todos relataram isso, todos contaram isso como partindo dessa base do esporte como direito. O posicionamento político que considera o esporte como direito tem partido do Estado em todos os seus níveis. O Estado local, que está mais próximo, é o Estado como garantia fundamental desses direitos. O Estado é um fiador desses direitos. Outra questão que todos, colegas que falaram, colocaram como responsável de garantir o esporte como direito o Estado. O Estado é quem deve garantir o direito ao esporte, vinculando com as sociedades civis e também as sociedades privadas, mas sempre o Estado buscando esse direito que o sujeito, o cidadão, que é concebido como sujeito de direito. Esse sujeito de direito, ou sujeita de direito, o esporte é um direito tão importante como qualquer outro direito. E que, por mais que nessa diversidade implica que alguns lugares concebem como outros direitos como mais urgentes, em outros não se considera como tão urgente o esporte, o direito ao esporte. Outra questão que todos formularam foi esse esforço da gestão por colocar em pauta o assunto do esporte como tema, né, de inclusão.
como termo mesmo de inclusão, realizar a experiência, a vivência para que de alguma maneira possa demonstrar ou colocar em evidência o esporte como uma ferramenta, como diz essa convocação para o Cibercafé, que o esporte é uma ferramenta que a partir da gestão, a partir da política, seja reconhecida essa ferramenta como esporte e como possibilitadora da inclusão social, possibilitadora de construção de uma cidadania e dos sujeitos como sujeitos de direito, com acesso, logicamente, ao direito. E outra questão que surge como comum a todas esse intercâmbio, a necessidade de ampliar o olhar do esporte para além do esporte tradicional, contar experiências que não são só com os esportes tradicionais, que tem a ver também com atividade física, com fitness, com atividades de saúde, de estar na natureza, por essa necessidade que sentimos de voltar a estar em contato com a natureza. A preocupação de todos e de todos os que estamos ou que estivemos envolvidos na gestão é o sedentarismo como um dos problemas centrais da humanidade, é uma forma de dizer, mas também dos cidadãos de nossas cidades da América Latina. Temos como um fenômeno que avança e no qual nós tentamos, a partir do Estado e da gestão municipal, poder frear isso para que não haja tanta falta de atividade física. Atividade física também, movimento como direito do cidadão. Todos e todas identificamos como questões em comum, questões que estão sendo trabalhadas em todas as gestões, ou me participaram já nesse Cibercafé, que o esporte é uma chave para a inclusão. O esporte é um termo muito importante de inclusão. Por mais que vejamos essa diversidade, vemos que também existem pontos em comum e que é importante levar isso em conta para poder trabalhar. E o que eu disse no princípio, pensar no princípio fazendo esses juízos de valor, não fazer juízo de valor, mas sim contextualizar isso. E vamos aproveitar então que estão aqui representantes dessa diversidade que temos no nosso continente, a cidade de Morelia, Yucatán, no México, e como é também General Cabrera, em Córdoba, na Argentina, duas cidades que passaram pelo Cibercafé, que nos colocamos dentro dessa diversidade, e uma cidade como Morelia, com mais de 1 milhão de habitantes, acredito. Temos aqui o representante, a pessoa responsável que trabalhou muitos anos com essa questão do esporte, Júlio, que também está, Júlio, Débora, de General Cabrera, que é uma cidade da República Argentina, da província de Córdoba, que tem 15 mil habitantes ou um pouquinho mais. Mas podemos ver essas diversidades, Morelia e General Cabrera, podem de alguma maneira, podem representar essa diversidade da qual estamos falando. Francisco, Júlio, Débora, que também são representantes e que podem confirmar o que eu estou dizendo e ajudar a completar essa pequena introdução que eu fiz agora. Vamos começar então com Francisco. Vamos, Francisco. Bom, agora esses comentários nos fez lembrar da nossa participação aqui no Cibercafé. Para dizer a verdade, nós encontramos muita diversidade em cada uma das cidades, no contexto urbano, no contexto suburbano também, e daí começamos a sentir essas diversidades. Não pode haver uma decisão generalizada que possa abranger a todos os contextos. Quando nós começamos a ter esses intercâmbios, essas trocas, né, de experiências entre as nossas cidades do continente, nós percebemos que é muito mais complexa a temática, que inclui diferentes fatores
em alguns contextos se dão e em outros não acontecem, e que tem a ver, primeiro, com as dimensões, o tamanho das cidades, e o primeiro desafio que nós temos são essas distâncias, as distâncias para chegar aos lugares onde fazemos atividade física, praticamos o esporte. Então, nós estamos sempre vendo essa dificuldade. E outra das dificuldades é que nas cidades grandes, cada vez temos menos contato com a natureza. Isso passa a ser uma necessidade, principalmente das cidades grandes ou médias. E as pessoas não têm esse contato com a natureza como aquelas comunidades, ou aquelas cidades menores que naturalmente convivem com a natureza. E o que nós podemos propor são através de outros modelos que temos que fazer, não são modelos iguais para todas. Então, pensar nas atividades físicas que num contexto urbano são um pouco mais complicadas. E nas cidades, as pessoas que habitam essas cidades e que precisam desse contato com a natureza. Então, várias cidades que estão semelhantes e que esse tema impacta em todas as cidades, maiores ou menores. E eu acredito que o maior desafio é como nós identificamos essas diversidades e como utilizamos estratégias para chegar a cumprir com os nossos propósitos em contextos tão desiguais. E me enriqueceu muito esse cibercafé por conhecer vários contextos, mas uma estratégia adequada para cada contexto também que nos serve ver, porque cada contexto demanda um tipo de estratégia diferente. Júlio, Débora, não sei se vocês estão nos ouvindo, querem participar? Não sei se hablo eu, se está Débora. Falo eu ou fala Débora, não sei, vocês que sabem disso. Júlio, pode começar. Por aí la veo, Débora. Não sei se quer tomar. Eu vejo a Débora, não sei se ela quer começar. Boa tarde. Pode falar, Júlio, tranquilo. Eu ouvi com muita atenção o Francisco e falávamos de realidades e contextos muito diferentes, geograficamente falando, porque estamos falando de uma cidade que tem milhões de habitantes comparada com um povoado de 15 mil habitantes, e esse problema que pode ter numa cidade dos deslocamentos para chegar e assistir e treinar um esporte não existe em um povoado, numa cidade pequena, como contrapartida na nossa cidade, General Cabreira, o déficit que temos, o problema acontece com a infraestrutura. A realidade dos clubes em General Cabreira faz com que não tenha muitas atividades próprias e, por isso, a prefeitura tem mais de 12 escolas municipais que são de graça, são gratuitas para crianças de 4 a 5 anos, até idosos com os quais eu trabalho, são pessoas... por exemplo, meu aluno com mais anos, mais idoso, tem 76 anos. A prefeitura conseguiu trabalhar com todas as idades, tenta trabalhar com todas as idades, com todos e todas, para que eles façam esportes, e o fato de ser gratuito abre a porta para que ninguém fique sem a possibilidade de fazer esportes. Quem não vai na escola municipal é quem não tem vontade, que não quer, porque a possibilidade está... É verdade que há limitações de infraestrutura, mas a prefeitura fez diferentes convênios com os clubes para desenvolver as atividades em clubes ou espaços privados. A população, dessa forma, tem um leque muito amplo
para o que é um povoado, porque temos muitas escolas municipais. Não é que não haja esportes nos clubes, mas há pouco. Então, a prefeitura, através da área de esporte de recreação e juventude, fez muita coisa e ocupou uma lacuna que não estava, os esportes em conjuntos, há esportes individuais, mas a maioria se faz através da prefeitura, sejam esportes indoors ou esportes em espaços abertos, ao ar livre. A prefeitura tem uma oferta muito variada durante o ano todo. As escolas começam em março e terminam em novembro, em fins de novembro, mas no verão também temos um programa de atividades, que são atividades que se fazem ao ar livre, sejam esportes, como pode ser beach volley, que também é o trabalho nessa atividade, eu coordeno, como um clube para fazer trilhas, que são professores que em diferentes momentos do dia percorrem, fazem percursos assim, pela cidade, com pessoas idosas e de todas as cidades. Há um programa também de atividade física em praças. Temos muitos, para ser um povoado pequeno, como é a nossa cidade, General Cabrera, mas sem dúvidas tem obviamente vantagens e desvantagens. Podemos fazer esporte em qualquer horário do dia. Um povoado pequeno ainda dá essa possibilidade de que ainda podemos andar tranquilos pela cidade. Sabemos que isso é um luxo no nosso país, não deveria ser, mas essa é uma vantagem. A desvantagem, eu penso que pode ser o problema, talvez seja que estamos precisando, temos alguns projetos, termos algum poliesportivo para termos atividades, mais atividades, porque os clubes temos, mas não são suficientes. Então, talvez isso seja necessário. Às vezes, temos que reduzir as horas de treinamento, porque todos temos que ter espaço. Então, assim, poderíamos dizer que é o mais complexo, mas volto a dizer que na nossa área de esporte, como responsável que é a Denis, que está em todos os detalhes e atende a cada uma das ideias que os professores levamos, tentando sempre melhorar, está sempre acompanhando os professores e tentando que cada vez tenhamos mais escolas. De vôlei para idosos foi a última que se formou, foi incrível, porque em um povoado de 15 mil habitantes, agora estou trabalhando com mais de 60 idosos. São muitos, se falamos em porcentagem. Aproveito o espaço porque sei que em alguns lugares pode parecer uma palavra desconhecida, é o vôlei adaptado para adultos maiores. Isso muda a vida de muitas pessoas, não somente a parte física, mas também, e principalmente, o emocional, porque é um espaço de contenção, onde se formam amizades, é um grupo humano muito bom. O esporte como inclusão social. Eu penso que e em todas as idades, para as crianças, adolescentes e adultos, para todos, o esporte é uma ferramenta básica e importante para a inclusão social. Muito obrigada. Obrigado, Júlio, Francisco, muito bem. Eu penso que conseguiram, ainda bem, que conseguiram falar dessa diversidade e das questões em comum que temos como identidade latino-americana. É verdade que temos muita diversidade, mas também temos muita identidade e muitos pontos em comum sobre o cultural na América Latina. Isso também nas gestões dos governos locais. Podemos ver isso refletido. O que eu fui comentando e o que vocês comentaram e o que nós ouvimos nos outros cibercafés tem a ver com isso. Num dos cibercafés estava o tema
de administrar o esporte como ferramenta de inclusão social. Foi um dos cibercafé que foi realizado em junho de 2020, que tivemos experiências de General Cabrera, de Morelia e de Rosário. Esses pontos que agora desenvolveram os colegas também foram desenvolvidos nesse momento, nesse ciber, e entre eles o secretário de Esporte de Rosário, Adriano Chigliani, também falava sobre alguns pontos que eu penso que são fundamentais para somar a pensar as políticas do esporte. Ele falava que o espaço público e o espaço da infraestrutura municipal é fundamental no sentido de garantir direitos de um Estado municipal que é o que está mais próximo da cidade das pessoas para o cidadão, garantir direitos. Os prédios, os espaços públicos são fundamentais, como falava Adriano. Existem 17 poliesportivos e quem conhece sabe disso. Há 17 poliesportivos em Rosário. Quem conhece sabe que a qualidade desses 17 poliesportivos é uma infraestrutura que não tem nada diferente dos privados, que também estão localizados em lugares sensíveis, onde o Estado municipal tem que estar presente e tem que chegar nesses bairros para ter acesso ao esporte como inclusão. Ao esporte, nesse sentido, nesse conceito amplo de atividade física, de recreação e de esporte. Sobre isso, eu vou fazer um pequeno parêntese. Quando se pensaram vários prédios, uma das nossas colegas que trabalhou conosco, Elida Racino, que depois foi secretária de Promoção Social em Rosário, e que nos deixou como uma das vítimas do Covid, nós sempre lembramos, e sempre que falamos das políticas de inclusão, eu devo lembrar a nossa colega que faleceu. Também, no espaço público, foram relatadas experiências de ruas de lazer. Rosário e outras cidades que levaram essas ruas de lazer no momento da pandemia, e isso foi levado a diferentes bairros para ter uma política que estivesse mais próxima dos cidadãos. Com este conceito de ganhar lugar aos carros para atividade física, esporte, jogos, recreação e lazer, que também foi levado aos bairros e a lugares mais próximos do cidadão. Isso também foi um desafio para as políticas de inclusão, inclusive em cidades menores, como... Não sei se você, Júlio, fica chateado quando eu falo em cidades pequenas e falo de General Cabrera, porque é uma cidade pequena, uma população pequena. Me contava o prefeito que ele começou a fazer, começou a trabalhar o esporte como inclusão, fazendo um espaço, criando um espaço de união e de convivência. Ou seja, que nessa cidadezinha estava entre que estava entre os trilhos, uma parte onde passa a estação ferroviária. Então, foi criando espaços públicos para esporte como elemento e ferramenta de inclusão, também no espaço, num terreno de uma cidade que não era tão grande, nas cidades maiores, às vezes tem maiores recursos também, ou mais oportunidades de encontrar esses lugares, ou de chegar a lugares mais próximos do cidadão. E as estratégias, às vezes, são dirigidas para que chegue a todos, a estar mais próximo do cidadão, nessas cidades que estão também crescendo, cada vez são maiores, e é uma maneira de não permitir que essa exclusão seja cada vez maior. Também vimos relatos sobre as administrações, a gestão de governos locais durante a pandemia. Eu acho que uma das questões fundamentais que foram colocadas e que devemos pensar
é o sentido da gestão no meio da pandemia, que tivemos que dar uma volta de 180 graus, uma mudança de 180 graus, porque a gestão municipal, em algum momento, pensou em chegar, em juntar as pessoas, fazer com que essas pessoas se movimentassem. A todos nos passou. Eu, como professor de educação física, estava no recreio de uma escola e dizia: não corram, vocês não podem ficar muito juntos. Ao contrário do que nós sempre fizemos como professor, que foi juntar as crianças e fazer com que colaborassem. Então, a pandemia fez com que muitos de nós ficássemos em casa, tivemos que marcar círculo nos parques para que as pessoas não ficassem tão aglomeradas, quando sempre a direção nossa esteve focada em outra, no contrário, justamente ao invés de marcar lugares para que não estivessem próximos, agora, toda essa presencialidade, que nós sempre lutamos para que houvesse mais presencialidade, depois tivemos que ir para essa outra questão totalmente oposta. E depois as aulas que tivemos que dar através de Zoom, através do Meet, para poder chegar de alguma maneira aos lares e estar em contato com as pessoas, não? Então, para não deixar de ter esse direito da atividade física, então fazíamos algumas comunicações por Zoom ou por outras formas virtuais. E outros colegas falaram também que isso foi uma outra oportunidade, ou que se abriram novas oportunidades, que as pessoas pudessem sair para correr pelos parques. Essas pessoas não correram nunca e, de repente, era uma possibilidade. Então, começaram, ou voltaram a correr, ou começaram a sair pelos parques para correr, para caminhar. O cidadão reconheceu, de alguma forma, a importância da atividade física, quando o sedentarismo já chegou à sua máxima expressão. Também aí nós tivemos então uma mudança, né, de atitude, que os cidadãos viram, não apenas logo que pudermos, vamos sair e vamos caminhar e vamos sair. Isso foi o que aconteceu. Eu acho que isso posiciona as gestões em outro lugar, porque tem a ver com a importância que as práticas de atividades físicas e recreativas têm em toda a política. Nós estamos sempre pensando nas políticas públicas, a educação física, no esporte, mas ver por onde entramos, por onde podemos compreender que o direito às práticas esportivas é um direito tão importante como qualquer outro direito. Acho que esta foi uma oportunidade de nos posicionarmos nesse sentido, dentro de toda a diversidade na América Latina, mas foi uma maneira de posicionarmos, e através das políticas públicas que estivemos desenvolvendo, a diversidade. Dentro da diversidade tivemos essas oportunidades e de várias outras formas. Por exemplo, nos clubes em Mendoza, na Argentina, não fecharam nenhum dos clubes, que puderam entenderam que era fundamental o esporte nesses momentos. Então, nesse sentido de colocar na agenda, colocar na pauta das atividades o esporte, nas políticas públicas, isso foi uma experiência importante, que tivemos que enfrentar. Então, como oportunidade, também foi positivo no sentido. Outro assunto que foi debatido no Cibercafé tem a ver com a inclusão, ou mais que a inclusão, a partir de uma perspectiva de gênero, que eu penso como tempos e espaços de conquista do direito a esse movimento. Eu penso muito por esse lado, nessa imagem pública que foi apresentada como um grupo de mulheres feministas, em uma do que é chamado Vigas, nós dizemos alguma comunidade ou algum bairro, e que são lugares carenciados, lugares onde há muitas aglomerações com construções em altura, esses bairros periféricos e que às vezes são pobres e que às vezes aglutinam 45 mil habitantes, mas que aí tinham um campo de futebol
e um grupo de mulheres que, na presença de todos, conquistaram esse espaço e o tempo para a prática do esporte, conquistaram esse espaço e o tempo para o uso do tempo livre para esse direito de tempo livre, e foi colocado como uma ação militante e uma ação de luta também de gênero. Essa imagem que deixou a Mônica das mulheres utilizando desse espaço e isso tem a ver com a estrutura ou a política que busca um espaço para essas mulheres e que não tem a ver com as tarefas tradicionais de cuidado, ou seja, tirar um pouco desse espaço só de cuidado, né? E nós, dentro das políticas públicas, temos que pensar na importância do espaço, na importância dos tempos dentro das políticas públicas. Então, essa imagem vai se replicar ao longo da América Latina, em muitas cidades e em muitos bairros. É uma imagem que ficou gravada. Outra colega também que falou sobre a experiência de inclusão das mulheres nas práticas de atividades esportivas, que significa um esforço e uma luta. É uma questão também que é incorporar as mulheres no esporte, porque chamamos somente de esportes tradicionais ou esportes de circuitos dentro de associações ou federações, mas pensar no espaço público, são processos que nós vamos vendo cada vez maiores, de desenvolvimento cada vez maiores, e podemos utilizar outros espaços. Então, a presença da mulher dentro do esporte definitivamente vai ser determinante, ou vai ser determinante de uma ação, de uma política adequada, para que as mulheres tenham maior presença nos lugares de gestão, em gestão e de prática do esporte. Houve uma discussão em relação dentro das próprias secretarias e de diretorias de esporte. Isso foi o que vimos no Cibers Café anteriores, e agora eu vou fazer algumas formulações que poderíamos deixar como um guia, como orientação das políticas públicas do esporte em chave de inclusão nos governos locais. Primeiro, dizer que o esporte é um fenômeno humano e complexo. Todos os fenômenos são complexos, não podemos somente ver desde uma perspectiva, devemos ver desde diferentes perspectivas. E a riqueza dos esportes vai acontecer mais ainda se vemos isso em chave desde uma perspectiva complexa. Não dizer isso não é esporte e não pertence, entender isso desde uma perspectiva complexa, ver desde um ponto de vista, por exemplo, quando olhamos um planeta desde um ponto de vista, mas sabemos que a sombra do outro lado, e a sombra vai mudar, né, dependendo desde onde a gente enxergue, poder ver essa complexidade. Então, como primeira questão, ter um olhar de que o esporte é um fenômeno humano, não foi trazido por alguém de Marte. O que temos é que compreender que o esporte é um fenômeno humano e devemos ler isso como política pública desde essa complexidade. Outra das questões é que o esporte tem uma multiplicidade de formas. O esporte tem multiplicidade de formas. Muitas vezes queremos ver somente a forma de competição. Esporte igual competição, mas não é assim. Há muitas vezes outras formas. Devemos priorizar todas as formas
vimos como há um contato com a natureza, como esporte como ritual, esporte como festa, e isso também vai somar na nossa política pública. Depois, dizer que o esporte não é um fim em si próprio, como falou o Cibercafé, é uma ferramenta, não um fim. Para nós, e temos que pensar, isso talvez seja polêmico, mas temos que pensar não somente no desenvolvimento esportivo, mas no desenvolvimento da sociedade através do esporte. Não interessa ter um esporte super desenvolvido, não interessa o modelo de Etiópia. Etiópia tem muitos Jogos Olímpicos que ganham, mas é um dos territórios mais desiguais do planeta. O esporte com inclusão tem a ver com que o esporte não é um fim em si próprio, é uma ferramenta. Por isso, o nome de hoje do Cibercafé é Esporte como Ferramenta, é muito certa. Ponto 4, pensar que as práticas e a prática do esporte responde a necessidades humanas. Ver quais são as necessidades humanas da humanidade, que hoje em dia deveríamos trabalhar e que o esporte deveria também aproveitar. Hoje em dia temos uma humanidade em crise, as experiências que foram contadas foram experiências na natureza, não é casual que aconteça neste momento. Temos uma crise ecológica e temos uma necessidade dos seres humanos de voltarmos ao contato com a natureza. Como falava Francisco, nas grandes cidades, cada vez temos mais população que tem a necessidade de estar e de voltar a estar em contato com a natureza e entender que a natureza faz parte, não nos pertence, faz parte de nós próprios. Outra necessidade é o convívio, que acontece com esse fenômeno de globalização, de migrações que há no mundo todo, é outra das necessidades. E as práticas esportivas, os coletivos que vão com os esportes, que muitos pensam não é um esporte, chega uma quantidade de pessoas, migrantes, e pensam, é um jogo, não é um esporte. A política pública deve entender que se quer trabalhar desde a perspectiva da inclusão, deve entender esses fenômenos como fenômenos esportivos, dar a entidade de esporte e dar a importância. Outro fenômeno da sociedade de hoje é a segurança. Hoje em dia vamos ao mundo sem fronteiras, mas cada vez temos mais fronteiras nas esquinas, nos bairros. O fenômeno da insegurança não é somente desde o ponto de vista social, da polícia, mas também ecológico. Temos uma insegurança que tem a ver e que influi nas práticas que são adotadas. É necessário que os estados saibam quais são e possam trabalhar com isso. Também ter a ideia de que existem diferentes maneiras de desenvolver os esportes. Por exemplo, não esqueçamos que a grande maioria dos esportes foram jogos. Nos jogos se encontram duas crianças no pátio de uma escola e dizem, vamos brincar de bolinha. Chama-se de diferentes maneiras no mundo todo. São bolinhas pequenas. Eles falam, jogamos de verdade ou é mentira? De verdade se ganho a bolinha. Se é de mentirinha, cada uma das crianças fica com os seus brinquedos. No esporte há quando as crianças brincam, podem jogar de forma lúdica ou não. A forma lúdica é de mentirinha e a não lúdica é a sério. Jogar a sério, né? Para ganhar alguma coisa.
não é errado, mas que deveríamos entender que, desde a política pública, temos que entender esse modo de brincar, recuperar essa maneira de brincar, de mentirinha, né, no esporte também, como fazem as crianças quando jogam de mentirinha. Depois, outra das questões que sempre gosto de falar quando falo de esporte como inclusão é a necessidade de deixar a pirâmide esportiva para quem for os professores nos institutos de formação. E temos a pirâmide de formação, que é para chegar mais alto tem que ter menos pessoas. Essa maneira de estruturar as políticas. Às vezes tem uma lógica do esporte que é a lógica do rendimento, é uma lógica única, avaliam-se as políticas, quantos campeões você tem e qual a sua base. Então, tem que ampliar a base para ter mais campeões. Deveríamos pensar o esporte desde a inclusão, temos que não pensar desde essa pirâmide, porque ficam pessoas por fora, pensando em gênero e idade. Então, se temos interesse em pensar o esporte como ferramenta de inclusão e não como um fim em si próprio, temos que pensar em outra figura e não na pirâmide. E também recuperar o papel do Estado como garante do direito através da gestão. Quando falamos em gestão, a gestão vem de dar vida, de fazer nascer. O que nós queremos gestar, fazer nascer? Queremos gestar um cidadão sujeito de direito. Então, nesse sentido, fazer gestão não tem a ver somente com fazer trâmites e levar trâmites e protocolizar questões. É levar a atos uma ideologia. Eu penso que o cidadão é o sujeito de direito, então eu faço atos diferentes para levar à prática essa ideologia. Também temos que pensar desde esse ponto de vista que as políticas públicas têm essa questão de como conceber o cidadão, a cidadã. Então, se quiséssemos, de alguma maneira, fechar esta oportunidade que me deram de poder estar aqui, espero que tenham tido uma boa sensação dessa minha fala, que tomem como uma fala de alguém que fez uma leitura, uma escuta de coisas que sucederam em alguns espaços e poder sistematizar isso. Espero poder ajudar as gestões, as administrações das cidades e que possa ser possível o acesso ao direito à prática de atividades físicas, esportivas, recreativas em cada município. E eu levaria como 9 ou 10 questões. O Estado, primeiro, como sustento de conteúdos ideológico. A centralidade do Estado na elaboração e execução e avaliação das políticas públicas. A perspectiva ampla e complexa dos esportes. A multiplicidade de formas na prática dos esportes. Contemplar uma diversidade de sentidos quanto à prática esportiva. A lógica do esporte como ferramenta, não como fim em si próprio, e a articulação de diferentes níveis do Estado e também dentro dos Estados, pensando que o direito ele é garantido não somente pela Secretaria do Esporte, mas todas as áreas, todos os estudos do Estado, todos os níveis do Estado articulando-se. E também a construção, a articulação dos diferentes níveis do Estado, né, e a construção de uma identidade, uma estética própria e articulação com organizações da sociedade, com clubes, com associações, com federações e também em última instância com o setor privado sempre dentro da perspectiva de garantia de direito, onde o Estado seja sempre o fiador, o principal responsável e garante
de todas essas políticas, de todas essas intervenções. Não sei se ficaram, até aí chega a minha... nós conversamos de poder deixar sistematizado de alguma maneira em algum documento, depois vou terminar de ver isso para deixar acrescentar alguma questão também que foi falado hoje, e eu estou à disposição de todos e todas para ampliar o que foi exposto aqui hoje. Muitíssimo obrigado, você foi muito claro, muito conciso de alguma maneira, e de reunir cada ponto do que foi falado no CIBRAS e reunir essas experiências e também essas propostas para dar uma continuidade. Eu gostaria de convidar o Francisco como coordenador desta rede para que faça uma breve reflexão e depois já fechamos esse espaço, esse momento de encontro. Eu acho que tudo já foi tudo dito muito claramente, e realmente eu parabenizo a todos esses encontros que foram feitos. Eu acho que a análise foi muito minuciosa, importante, e será um documento muito enriquecedor para todos, e reconhecendo essa parte. Talvez o que nós temos ainda de tempo é de falar sobre tudo, principalmente no que passou com a pandemia, que chegou de uma maneira assim, que nós não prevíamos, e chegou numa velocidade incrível, e foi muito importante que como reagimos a tudo isso, e essa reflexão de como nós reagimos e quais as estratégias que nós utilizamos, se foram as adequadas, teríamos outras formas de fazer. Foi o que pudemos fazer, foi o que fizemos, dada a urgência e a emergência da situação que foi vivida, e que realmente parecia um filme de terror em alguns momentos, mas que nós fomos dando respostas, e é importante ver que nós, como parte de promotores ou formadores formadores da gestão pública, foi muito importante esse momento de crescimento, de encontrar outras oportunidades. Isso de que tivemos que estar limitados em casa, confinados em casa, tudo isso nos levou à reflexão de nos reconhecermos como seres, como pessoas que interagimos com os demais e que devemos refletir quando não tem, ou na ausência dessas possibilidades, nós começamos a valorizar esses espaços, né, de contato. Então, essa é uma nova normalidade para ir pensando, crescendo, e tudo que tem a ver com esse desafio que eu falei na minha primeira reflexão, de como impulsar e como aproveitar essa oportunidade. E essa oportunidade de fazer análise e reflexão para que possamos colocar a prática da atividade física de uma maneira periódica, sistemática, e que realmente isso contribua para a saúde física, para a saúde social, as novas formas de conviver que até agora estiveram muito limitadas. Então, é uma coisa do mais importante que eu resgato, são todas essas análises, mas essas novas formas, as formas de ver os contextos e as formas de ver as estratégias, que são muito semelhantes, as características são muito particulares de cada região, de cada comunidade. E esse intercâmbio de ideias e de experiências devem ser analisados com essa precisão que foi feita no dia de hoje. Essa análise pontual que para nós é muito importante para continuarmos crescendo como comunidade, seja na distância que for, porque essa nova forma de nos comunicarmos foi uma maneira de aproveitar e fazer intercâmbios e trocas de experiências que é muito importante para o crescimento de cada comunidade. E, pessoalmente, todos que fazemos parte dessa rede de cidades educadoras, podemos nos socializar e nos trouxe muitas experiências, muitas aprendizagens
porque realmente esse intercâmbio de ideias, essa troca de experiências já provadas, já experimentadas, serviram para mostrar um leque mais amplo de possibilidades para que possamos adaptar também nossos espaços. Eu agradeço todas as análises, todas as reflexões e esse convívio que tivemos com Rosário, com todas as outras cidades, tomara que isso continue crescendo, que possamos aumentar a maior quantidade de cidades possível e que possamos continuar com essa comunicação que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a conseguir os nossos objetivos e que todas as cidades possamos continuar nos comunicando e conseguir que nossas comunidades sejam autogeridas e que possamos nos organizar cada vez melhor com autogestões e com todas as problemáticas que podemos viver, mas que consigamos que essa prática seja sistemática, não só para conseguir espaços de saúde, mas principalmente espaços de convivência. E muito obrigada pela minha participação, agradecimento por esse espaço tão rico em conhecimento e em experiências. Muito obrigada, Francisco. Agradecemos também a participação de Moreira, representada em pessoa, porque foi sumamente enriquecedor. Essa apresentação chamamos também a rede como esporte, como ferramenta de inclusão social, que de alguma maneira a pandemia nos empurrou a colocar mais a nossa agenda na pauta dos nossos compromissos. O esporte, então, como uma ferramenta e que devemos continuar trabalhando nesse caminho, com essa ideia. E a partir de agora, com toda essa organização do CIBER, continuar trabalhando entre cidades, podemos ver que apesar da diversidade, há muitos pontos em comum e a importância de revalorizar o esporte em suas diferentes formas e modos de atuação. Gostaria de convidar também a Laura Afonso, que é diretora da Delegação das Cidades Educadoras, para que dê as suas saudações de encerramento. Muito obrigada, Silvina. Muito obrigado a todos, muito especialmente Ernesto, e muito obrigado porque você fez uma sistematização de todos os Cibers Café e deixou muitos insumos, muitos inputs. Foram muito úteis esses eixos da reflexão sobre a diversidade a respeito das cidades, sobre pensar o esporte como um direito e também pensar como uma ferramenta e não como um fim em si próprio. Obrigado por nos lembrar, Elida. A Elida, para nós em Rosário, também deixou uma marca sobre esta questão do esporte como ferramenta de inclusão social. Vi que conseguiste passar por todos os temas, a participação das mulheres, a perspectiva de gênero, que também foi trabalhada, todas as formas do esporte, essa ideia de que o desenvolvimento da sociedade também pode se fazer através do esporte. Fico com o último que você falou, que eu gostei muito, que fazer gestão vem de gestar, de dar vida. Isso também está muito ligado, vinculado às cidades educadoras, de levar ao ato a ideologia, o valor, a ideia que queremos levar e fazer no governo, fazer diferentes atos. Isso nos deixa, isso é muito da nossa rede de cidades educadoras e nos ajuda a pensar nas nossas ferramentas. Eu penso que você deixa 10 pontos muito interessantes para considerar para as nossas atividades e programas e projetos. Muito obrigada, Ernesto. E, obviamente, muito obrigada também às duas cidades que trabalharam na coordenação, Francisco Moreira e General Cabreira, e agradecer a todos os que estão aqui no Cibercafé, que acompanharam
estamos no final do ano, mas era necessário fazer esse fechamento, porque foram encontros muito bons, e Ernesto também trouxe esses eixos que Ernesto trouxe. Agora temos um documento interessante, muito interessante, com o qual vamos trabalhar, que inclui todas as ações que aconteceram e o que hoje também foi trabalhado. Esse insumo é um bom fechamento dessa rede temática que trabalhou com o esporte como ferramenta de inclusão social. Muito obrigada a todos e todas por estar presentes aqui e acompanhar nessa tarde. Isto vai estar disponível no nosso canal de YouTube para que possam ouvir quem não conseguiu estar hoje à tarde. Muito obrigado, Silvina, Ana Laura, e a todas as colegas da equipe de Cidades Educadoras. Muito obrigado, como falava Laura, Anis, Francisco, as pessoas de General Cabreira, que teve que sair, e a gente se vê, vamos continuar falando e trocando ideias e reflexões sobre o esporte. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, boa tarde, tchau.